capítulo 9, verso 27. Enquanto você abre, Daniel 9, 27. Eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade que me é facultada, pela vida do nosso pastor-presidente, pela vida de toda a nossa diretoria, todos os demais pastores de congregações que estão cooperando e os demais irmãos que estão também em nossa casa aqui também. Louva a Deus por sua vida. Diz assim o texto, Daniel 9 e 27. Todos encontrou, vamos fazer a menção do texto. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. E sobre as asas das abominações virá os assolador. É isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora, você pode se assentar em nome de Jesus? Eu vou ler com os irmãos alguns versículos de 2 Tessalonicenses 2, que lemos semana passada, porque é contexto do que vamos falar hoje, tá? Se você quiser ler depois inteiro em sua casa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 15. Se você quiser abrir, eu vou esperar para ler com você também. Diz assim, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quem pode glorificar isso, irmãos? A nossa reunião com Jesus no céu. E não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane que não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Até aqui. Quem pode dizer amém para essa palavra? Irmãos, a semana passada eu sempre gosto de falar o que falamos, porque alguns dos irmãos não estavam. Nós falamos sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro e sobre o espírito do anticristo atuando no falso profeta hoje. Quando você vai estudar a escatologia, apreciar a escatologia, nós devemos entender que há uma diferença entre o espírito do anticristo, e uma diferença entre o falso profeta que vem atuando desde os dias de Elias, que é os profetas de Baal, de Astarote, e o falso profeta que será um líder religioso no período do anticristo. Então tem uma diferença para isso, tá? Hoje nós vamos entender em relação a quem será, provavelmente de onde virá, como surgiu essa raiz dele querer se manifestar, e vamos entender que é um líder religioso, o falso profeta, e é um líder político, o homem do pecado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quando partimos para analisar a atuação do anticristo na terra neste período, nós devemos entender que eu disse já semana passada, o anticristo quer ser a cópia do que Deus é. Por quê, pastor Eduardo? Você deve ler Isaías 14. Lá diz que ele subiria nas alturas. Esse diálogo na teologia é entendido como Lúcifer, antes de cair, e esse pecado que gerou dentro dele, ele querendo ser Deus lá no céu já. E aí nós sabemos que Deus não divide a sua, então devemos entender que já ouviu aquela frase secular, irmão? Cada um no seu quadrado? E qual que é o nosso quadrado? De filho, de servo, de santidade, de obediência, de submissão. Esse é o nosso quadrado, é ficar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus, irmãos, não é sacrifício, é privilégio. Vou provar para você, porque a vontade de Deus, segundo Romanos, ela é o quê? Boa, é perfeita e é agradável.
Aí nós podemos aplicar aqui só para que você entenda que é importante estar no centro da vontade hoje. Quando nós vivemos fora do centro da vontade, se está dessaborosa a nossa vida, tem como ficar gostosa. É só ir para o centro da vontade. O endereço é o centro da vontade de Deus. Vamos ficar na vontade de Deus. E Deus, ele atua como Deus, na trinitologia, que é uma matéria que eu estudei no mestrado em teologia. Ela é diferente da trindade. A trinitologia é um estudo mais profundo. Nós usamos um termo que é Deus uno-trino. Tá? Não tem como separar os três de um. Então ele é uno-trino. Ele opera de forma diferente, mas ele é operando em três. E aí, o que nós devemos também entender é o quê? Que Satanás, quando você vai estudar, inclusive, acredito que aqui na Escola Teológica da Sede, a apostila, ela fala, eu já li ela fala sobre a trindade satânica. E a trindade satânica, ela opera no falso profeta, no anticristo e no diabo. Aí você me pergunta, pastor Eduardo, onde está a besta que vem do mar, a besta que vem da terra e o dragão? A besta que vem do mar, ela é o poder satânico no homem do pecado. A besta que vem da terra, ela é a influência satânica no falso profeta. E o dragão é o próprio diabo querendo fazer escarcéu na terra. E o que devemos entender? O dragão, o diabo, ele é o anti-Deus. Diga anti-Deus. Ele é anti tudo que Deus quer. Ele quer imitar Deus, não conseguiu. Não, ele foi tirado de tudo aquilo que Deus deu de bênção para ele. Deus deu o quê? Ele foi criado em meio a pedras preciosas. Se você partir para o livro de Ezequiel. Deus deu honras na criação de Lúcifer que ele não deu para outro ser. Aí, o que o Lúcifer quis ter? A imagem de Deus, ser como Deus. Deus tira ele do céu. Aí no estudo do criacionismo há uma linha interpretativa que não foi o Big Bang que destruiu a Terra, e é o que eu também acredito. Que o que destruiu a Terra foi um poder celestial de uma terça parte provável. É uma linha de interpretação que destruiu a face de Jesus. Nessa teoria teológica há um período de intervalo do verso 1 por verso 2 de Gênesis. Porque fica um pouco confuso, não fica? Criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Se nós partimos para a Bíblia diz que nada do que Deus faz é sem forma ou vazio. E sendo Deus luz, não há nele trevas. Então, quando olhamos para isso, aí eu quero que você entenda assim, ó, o Lúcifer perdeu o direito de benefícios, de privilégios na presença de Deus. Quando Deus vem criar o homem, ele pega o pó da terra e faz o quê? Ele cria uma estátua. Mas antes de criar uma estátua, o que ele faz? O que ele fala em Gênesis 1 e 26? Façamos, pois, a nossa imagem e segundo a nossa... Nós temos o que Lúcifer quis ter e não teve. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Em Isaías 14 diz que Lúcifer quis ser semelhante a Deus, igual a Deus. Deus não deu para ele, mas Deus deu para mim e para você. Aí entenda, desde que Deus fez isso, a luta espiritual, o segredo dela é aqui. Só que nós lutamos ela no âmbito material, terreno, físico. E devemos lutar ela no âmbito espiritual. Porque o diabo quer tirar de mim e de você o que ele quis ter e não conseguiu. Aí ele vem agora sendo anti-Deus no diabo, sendo anticristo no homem do pecado, o anticristo, e sendo um anti-espírito no falso profeta. Então ele quer militar contra o jeito que Deus age, mas ele é tão, me permita a expressão, tão sem futuro, tão sem vergonha, irmão, que ele entra por um caminho, sai por 7 e Deus continua sendo vitorioso. Deus continua nos fazendo vencer. Deus é o Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nele há. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Então, quando apreciamos teologicamente dizendo, nas amarrações de texto, no que os nossos pais eruditos que se debruçaram, irmãos, eu estudo a Bíblia e acho que estudo pouco, mas tenho alguns, inclusive, que eu mandei o esboço hoje. Ele estava em várias reuniões, doutor Edinaldo Cardoso, doutor em teologia, eu falei, ó, por favor, me ajuda a olhar aqui, ver se precisa de correção, porque eu posso falhar. Então nós devemos entender que quando apreciamos isso,
A besta que sai do mar, ela é o poder que vai operar no homem do pecado. A besta que sai da terra no falso profeta. Aí você deve estar se perguntando, pastor Eduardo, como será tudo isso? Vamos para o texto de Daniel que eu li. Quando a igreja ser arrebatada, eu creio que eu sou parte dela, e você? Mas esse glória não deu convicção. Você é? Diga glória a Deus. Pode dar mais um aleluia para Jesus? Irmão, você talvez não entenda a imensidão e a complexidade do arrebatamento. O arrebatamento é Deus como se fosse assim, ó. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Foi decretada uma guerra no ambiente que a noiva vive. O noivo pega ela do ambiente que se tornará em guerra e leva ela para um ambiente totalmente seguro. Você entendeu isso? Deus tira a noiva do ambiente de risco, de assédio do, entre aspas, que quer ser amante da noiva, que é o falso profeta, o anticristo, o diabo. Deus fala assim, não, ninguém vai assediar minha noiva, ela é minha. Pega ela aqui e põe ela lá, no casamento, 7 anos. Por que Daniel fala uma semana, metade de tempo e metade de tempo? Porque o anticristo e o falso profeta, eles vão se manifestar como uma possível solução para Israel. Você já vai entender o contexto de tudo isso. As nações do norte vão estar invadindo Israel para derrubar Israel, para acabar com Israel. Aí quando apreciamos, a maior dificuldade do estudante de Bíblia é entender quem vai ser o anticristo. E devemos trabalhar com um pressuposto histórico. Por quê? Porque a história vem dizendo, nos redores, nas linhas da história, vem dizendo quem pode se manifestar assim. Quem lembra que o pai Abraão, ansioso, como eu e você somos, não soube lidar com o tempo. E ele pegou Agar, levou para ser a concubina, era uma cultura. Pegou não no sentido maléfico, eu disse, viu, irmãos? No sentido bíblico eu estou falando. Ele aceitou a proposta da cultura de deitar com a serva. E nasceu o filho que não era da promessa. Toda vez que eu ponho o meu dedo, vai dar problema. Toda vez que eu quero do meu jeito, vai dar problema. E eu falo para os irmãos, Deus está me ensinando a trabalhar isso dentro de mim. Eu estou pregando aqui, mas estou falando para mim. Deus tem me ensinado a trabalhar meu eu. Vou dar só um testemunho e isso leva de edificação para a tua vida. Eu tenho formação para ganhar bem. Eu recebi uma proposta para ganhar muito bem, embora voltar para a minha cidade, ganhar 15 mil por mês. E Deus falou, Ele travou. Deus mandou uma intercessora falar assim, ó, eu tenho algo de Deus para você. Só que vai vir distração que vai encantar teu olho. Minha mãe, meu pai, minha esposa, vai encantar teu olho. E a gerente de uma grande construtora no interior de São Paulo falou, 15 mil, vem cuidar da parte comercial. Só que eu fiquei com Deus. E Deus nos ensina a ir trabalhando isso, a ir quebrando isso. Quem entendeu, diga glória a Deus. E nós precisamos trabalhar o nosso próprio eu para vencer em Cristo Jesus. Eu preciso voltar para o tema e vou dizer para os irmãos que nós aqui na terra, somos a luz do mundo e o sal da... E para revelar a imagem e semelhança de Gênesis 1 e 26, eu preciso primeiro matar o meu eu para refletir a imagem de quem me criou. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu mato meu eu para refletir a imagem daquele que me criou. Voltando aqui para o texto, eu estava dizendo, Abraão pega e faz o que não era para fazer, nasce Ismael, diga Ismael. Só que em Gênesis 15, Abraão ainda chamava Abrão. Em Gênesis 17, Deus fala, você vai ser Abraão. Nós devemos suportar o tempo de Deus tirar a nossa... Eu não estou dizendo de um simples nome. Eu estou dizendo do estado que estaremos. De pegar eu e você e tirar do estado de Abrão e colocar no estado de Abraão. Não desobedecer. Nasceu, nós sabemos que Ismael partiu. Quem é Ismael hoje na árvore genealógica dele, na ascendência, partindo de hoje? É os árabes.
E olha que interessante. Lembra que eu disse semana passada, quem aqui esteve, que o espírito do anticristo vai operar nos falsos profetas para tentando enganar a igreja e tentando enganar Israel? Quem lembra disso? Diga glória a Deus. Sabe quem é a Arábia Saudita hoje na atualidade? É uma das aliadas de Israel junto com os americanos, contra o Irã e contra as nações que estão do norte. E aí você fala, por que o senhor está dizendo tudo isso, pastor Eduardo? Porque vai se levantar um aliado de Israel a favor de Israel. Aí vamos agora partir para a história de Isaac. Nós sabemos que Abraão sacrifica 5 animais em Gênesis 15, cada animal tem uma tipologia. E Abraão, ele enxota as aves de rapina, aqui ele mostra uma certa paciência de cuidado do tratado, do pacto, e nós precisamos cuidar. E aí nasce Isaac, aí em Gênesis 22, ele leva Isaac para o sacrifício. É uma coisa doida servir a Jesus, irmão. O mesmo Deus que dá, ele nos põe na prova para ver onde está o nosso coração. E só que eu digo uma coisa doida no bom sentido, porque ele contraria a lógica humana, para nós entender que nada do que temos é nosso, tudo do que temos é dele. Nasce Isaac, sabemos que Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, vem as 12 tribos. E se você partir para um contexto de estudo, Joséfo conta que Ismael, no paralelo aqui que Isaac nasceu, tudo está dando certo, Ismael, ele reinou na terra que foi por 27 anos, isso Flávio Joséfo conta. Os historiadores e o livro dos Samaritanos, no seu 8º capítulo, fala que Ismael gerou 12 filhos. E aí imagine a briga agora, pastor Leandro. Tem 12 tribos da promessa, mas tem 12 do outro lado falando que é deles. Aí, quando apreciamos a Bíblia de uma forma, apreciando o contexto histórico que vem acontecendo, nós entendemos que os ismaelitas vão revelar para os judeus de Israel um possível falso Messias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora você imagina, a igreja foi arrebatada, está no céu. O contexto agora é outro. O contexto é Israel sendo invadida pelas nações inimigas do norte. Aí se levanta os aliados. Só que esse aliado, ele é um camarada, possivelmente, que vai estar repleto de tecnologia, repleto de armas bélicas, que quando fala o nome dele, ele vai ter os maiores caças, ele vai ter os melhores tanques, as melhores balas, as melhores armas. Então ele vai causar um certo temor e temor no meio do mundo. Quando isso acontece, esse falso profeta, ele defende, esse falso Cristo, anticristo, o homem do pecado, ele defende Israel, e aí Israel vai falar, aqui está o Messias. E vai ser proporcionado para eles 3 anos e meio de falsa paz. Diga 3 anos e meio de falsa paz. Irmãos, é voltado mais para o ensino hoje. Eu sou pentecostal até o tutano, mas eu preciso ser ligadinho aqui, em nome de Jesus, amém? Aí, só que eu preciso voltar com os irmãos e deixar você entendendo, é que tudo isso faz sentido apreciando o contexto histórico. E nós temos uma cultura errada de achar que nós devemos estudar a Bíblia e não buscar a teologia. Ainda há, louvado seja Deus, que o nosso pastor é um homem sensível a Deus, nossa liderança. Mas ainda há pastores pentecostais que falam que estudar teologia é coisa do diabo. Queira você acreditar nisso ou não. E a teologia, eu acredito assim. Quem acredita que Deus é onisciente? Quem acredita, diga glória a Deus. A ciência, ela nos ensina o método científico de estudar. A teologia, ela teve um período dela ser estudada assim, ó. Depois ela veio sistematizada, dividindo por doutrinas. E uma das doutrinas que estamos estudando é a escatologia. Diga escatologia. Então, quando nós vamos estudar, o livro do Apocalipse, ele é um enigma, sem que o Espírito Santo nos revele, e sem que eu estude o contexto histórico. O que falou lá atrás, desde Gênesis, veio vindo, aí falou nos dias de Jesus. Por quê?
João, ele está vivendo na terra, na ilha de Patmos, preso. O que João vive no momento da revelação? Ele está no ele vê o era e vê o vai ser. Só que ele está na eternidade. Você parou para imaginar o que é isso? E aí, se nós formos estudar isso sem o Espírito Santo, ninguém consegue revelar. Então, é necessário que você aprecie a questão escatologia, entendendo que tudo que foi falado ali é um linguajar que pode ser decifrado dentro da... Quem pode dizer? Dentro da palavra, da Bíblia. A maior pregação, e eu louvo a Deus, porque sábado fomos nutridos aqui e ontem fomos nutridos aqui. Quem estava aqui pode dizer glória a Deus. Irmãos, eu vou falar, pastor Dilson, pastor Leandro, se tiver pregação como essas, eu fico aqui 2 dias ouvindo pregação, porque é gostoso de ouvir. E o melhor de tudo, quem tem ouvidos, ouça. Quem percebeu que coisas que foi falada na terça, falou no sábado e falou ontem aqui. Quem percebeu, diga glória a Deus. Então o Espírito confirma, irmão. E nós precisamos entender que nós não podemos ser preguiçosos no que tange buscar a palavra de Deus. Por quê, pastor Eduardo? Porque as coisas, irmãos, eu estava falando com um obreiro, amigo meu, pregador hoje, irmãos, sobre o que o possível falso profeta já está revelado na terra. Sobre o que ele está fazendo. Quem entendeu que o homem do pecado, ele vai ser um homem que vai defender a Israel, que vai vir possivelmente da Arábia Saudita, dos árabes, que ele vai trazer uma possível solução para Israel e se tornará uma solução mundial e um governo. Por isso que nós não podemos acreditar no ecumenismo. O que é o ecumenismo? A proposta é reunir todo mundo junto, né, pastor Dilson? O ecumenismo como que é? Aqui nós não aceitamos uma estátua de barro, porque aquela estátua não deu a vida por mim, não vê o que eu faço, não ouve o que eu falo e não pode fazer nada por mim. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Aí o ecumenismo é assim, vocês vão tudo fazer um culto só, e eu tenho que aceitar o camarada entrar com a estatona lá. Irmãos, não tem como servir a 2 senhores. Ou eu agrado a um, ou não tem como. Então o ecumenismo vai começar a falar que a macumba tem que reunir com o pentecostal. Mas imagina um negócio doido. O camarada batendo tabaca e o baterista querendo louvar a Deus. Irmão, não aceitamos isso, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós somos, eu sou e você também, monoteísta até o tutano dos ossos. Eu fui criado por Ele, sou dele e vou para Ele. Não, irmão, é papo de balela. Esse negócio, somos todos iguais. Não somos não, vou provar para você. João 1:11. Ele veio para mas os seus, e todo aquele que creu, deu poder de ser feito idólatra, macumbeiro, feiticeiro, é tudo criatura. Nós somos filhos. Lá fora, criatura, nós somos filhos. Eu não aceito altar. O pastor falou aqui ontem: pega a pedrinha, sem espaço e constrói um altar, irmão. Aonde eu passo, eu deixo altares, seja na macumba, seja na feitiçaria, seja na idolatria. Precisamos ter essa convicção. Então esse homem do pecado, ele vai trazer uma possível paz de 3 anos e meio, que Apocalipse fala, Daniel falou. Apocalipse cita 1260 dias. Se você faz a conta, vai dar 3 anos e meio. Quem crê assim, diga glória a Deus. Essa falsa paz, irmão, parece que tudo ficou resolvido. Lembra que eu falei semana passada do espírito do anticristo, do falso profeta? Quem lembra, diga amém. O espírito do anticristo, pastores, está preparando a humanidade para essa falsa paz. Por quê? Está ensinando que é só chave de carrão, chave de casona, não tem Bíblia, ele quer tirar o povo da santificação. Geralmente ele não prega céu e inferno, ele prega só a prosperidade aqui.
Aí, pastor Eduardo, mas não tem prosperidade aqui? Claro que tem. Buscai primeiro o reino, a justiça, e você vai ser próspero. Porque o reino é o rei dos reis. O verdadeiro acúmulo de ouro e prata está lá. Aí você fala, não, mas eu tenho que aceitar aqui, porque meu patrão... Irmão, se o seu patrão é macumbeiro e faz você participar sai do serviço, porque Deus vai cuidar de você. Não presta culto a Deus estranho, não faz isso. Nós somos a noiva do Cordeiro. Não estava para falar isso, Deus está mandando, irmão. Lá no teu trabalho, levanta, 6 passos com a arca e um altar. Levanta altar para Jesus. Aí, eu preciso agora que você entenda a diferença do Espírito só atuando e o falso profeta, que não é o líder religioso. O falso profeta, ele está geralmente dentro do neopentecostalismo. Porque o neopentecostalismo, ele é uma ferramenta da pós-modernidade. Que só tem poder aonde pula demais. Irmão, ser renovado em línguas é lindo. Mas nós temos uma ética litúrgica que quando Deus vai falar, a palavra é o centro da mensagem. É assim ou não, pastor Dilson? Pastor Dilson nos nutriu com a bela palavra. Ele entregou tudo que Deus mandou. Depois caiu o renovo do céu. O neopentecostalismo, ele doutrina que se não tiver o poder no começo e no meio, não tem fim. Aí a estratégia do Espírito do Anticristo. Então não tem poder, vai estar tendo palavra. A palavra é viva e eficaz por si só. A palavra é a vida da igreja. A palavra é o sucesso da igreja. Palavra. E geralmente o admirador desse tipo de movimento, quando está tendo a palavra, ele faz assim, ó. O camarada fica perturbado no banco. Parece que tem formiga picando ele. Irmão, quando tem palavra, eu acho que ontem eu dei... Meu filho falou, você está rouco, pai. Falei, cá que eu estou, dei tanta glória, porque o poder tomou conta da... Palavra gera poder. Ei, o falso profeta gera movimento. A palavra derrama poder. Precisa ter um despertamento para a palavra. Por quê? Porque hoje eu construo no hoje eu construo amanhã. Na questão espiritual, irmão, se você não entendeu o que está acontecendo nas notícias, porque você não leu a Bíblia. Vou revelar. O homem do pecado será um líder político, diga político. Com força política, com influência no comércio. Irmão, ele vai ser o camarada que traz solução para tudo. Mas igual, lembra que eu falei que o diabo copia, quer copiar Deus? Igual foi com Jesus. Vai ter um João Diabo. João Batista preparou caminho para... O João Diabo prepara caminho para o homem do pecado. Aí você não entendeu, eu vou desenhar. Quem viu notícias do Papa na televisão? No WhatsApp? No Facebook? Sabe o que o Papa quer incutir na mente do católico? Sabe o que ele quer? Que Sodoma e Gomorra deve voltar a atuar na terra. Irmão, imagina entrar na missa, você olhar num cantinho, o camarada, não é casal, irmão. Casal é eu com a minha mulher. 2 homens dando beijinho. O sangue de Jesus nos livre deste mal. É isso que o Papa Francisquinho quer. E fala, irmão, vai sair isso aí gravado, estou nem aí, eu vou pregar a verdade, não tem que ter medo de falar a verdade. Eu assumo a responsabilidade sobre mim, tiro tudo da igreja, é eu que estou falando. Você tem que entender que Deus conta comigo e com você para acabar com essa palhaçada. Até Jesus não voltar, é nós que pregamos sobre isso, é nós que pregamos contra isso, é nós que somos voz profética na terra. Pastor Eduardo, e o contexto histórico? Vou te ensinar. A igreja a católica apostólica foi um erro? Não. Nossa, você se assustou? Calma. Deixa eu explicar. Católica quer dizer universal.
nos apóstolos, pastor Deus, o propósito foi esse, eu vou até os confins. O católico original está relacionado a confins da terra. Ele não era só a minha etnia hebreia ou grega, não, eu queria buscar todos. Apostólico é porque o centro da doutrina era Cristo, os proféticos históricos, a lei e os apóstolos que ensinavam de Cristo. Então a igreja apostólica ela é fiel à doutrina dos apóstolos, que prega a Cristo. Aí em 324, 325, Constantino, no concílio de Nicéia, ele percebe o poder da igreja. Que a igreja é poderosa, irmão. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu não sou, mas ele é, e ele faz a igreja poderosa. A igreja é poderosa, quem pode glorificar? Ele pega e institui no concílio de Nicéia a igreja oficial do império não será a igreja católica apostólica. Será a igreja católica apostólica romana. Sabe qual que foi o problema aí? É que os católicos aceitaram. Porque, irmão, vamos imaginar, nós precisamos entender o contexto histórico e colocar como se fosse hoje. Se fosse esse concílio hoje, uma reunião, Constantino com seus soldados lá na porta, né, pastor? E ele vem e fala, agora eu quero que a igreja aí seja do império. Mas no tratado, na salinha do acordo, ele falou, mas eu vou pôr meu dedinho aqui no jeito de ser. Aí a igreja deixou de ter o centro da vontade de Deus para ter o centro da vontade de Roma. Quem entende isso, diga glória a Deus. Se você ainda não viu, eu vou lembrar o nome e depois compartilho. Tem um padre que ele brincou com um presbítero da Assembleia de Deus. Vai lá na minha igreja que eu ponho você para pregar. Já viu esse testemunho, pastor? Vai lá na minha igreja que eu ponho você para pregar. E o camarada foi no domingo, irmão. O padre não teve jeito, teve que deixar o presbítero pregar. O presbítero abriu a livro em Êxodo, na lei, e falou, idolatria leva para o inferno. O Espírito Santo pegou o padre virou assembleiano até o tutano. Aleluia, irmão, isso aí é verdade. Ele pregou na sede de Piracicaba, irmão. O padre virou assembleiano de orar em língua e entregar profecia. Começou a negar tudo que é idolatria. Sabe por quê? Porque teve um ousado na terra para pregar a palavra. Aí aceitou. Aí entra no período em que a filosofia apaga as luzes, né? Os filósofos, discípulos de Aristóteles, Platão, socráticos, sofistas. E durante esse período entrou um mal na humanidade. Em Protágoras, um filósofo sofista que desenvolveu, pastor Deano, a filosofia da homomensura. O que é isso? O homem é a medida de todas as coisas. Eu só faço o que me convém, o que me agrada. Você percebeu a ferida no ide de Jesus? Quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. E tudo que é filosofia sem Deus, não é bom. Então não é meu eu, é o eu de... Porque o império começou a colocar, aí a filosofia apagou as luzes, essa igreja, ela percebeu quando os bárbaros vencem Roma, ela percebeu, a igreja romana, sem imperador, só com tradições. O centro da igreja católica não é a Bíblia, você sabia disso? O centro da igreja católica, a priori deles, é a tradição. Pode perguntar para qualquer padre que se converteu. O centro da prioridade da igreja católica não é a palavra, é a tradição. O que é a tradição? Idolatria não fala que é pecado. Deixa ser do jeito que é, fica do jeito que está. Eu estou falando, irmão, porque o falso profeta, no meu entendimento, que lia a Bíblia algumas vezes, vai vindo do catolicismo. Vai vindo, e provo para você. Pastor, o senhor tem 70 aí? 7. O senhor já viu um papa outrora falar que podia homossexualismo na igreja? Então lá de Roma, vem preparando o caminho. Porque Roma botou o dedo, aí o que Roma fez? Não fala tudo o que está aí, reza a missa em latim de costas e ninguém pode ter a Bíblia. Falso profeta tira a Bíblia da igreja. Quem entendeu, diga glória a Deus. Estuda a história de William Tyndale. Ele foi morto, irmãos, mas ele, me permita a expressão, ele precisou num período, pastor William, contrabandear a Bíblia em saco de arroz.
traduzida para a língua dele. Sabe por quê? Porque existe remanescente na terra que não nega o propósito. Se não fosse esses remanescentes, não chegaríamos até aqui. Aí a Igreja Católica, ela percebe que Roma caiu, os bárbaros venceu. O bárbaro, irmão, é tudo chuco, cavalo chuco. Na história estou falando, tá? Foram 11 séculos aproximadamente, do período medieval, aonde a Igreja Católica percebeu a oportunidade de trazer a patrística e a escolástica. O que é? Eu vou ensinar os bárbaros. E todo mundo quer conhecimento, irmão. Aí eles começam a dominar tanto que eles vêm e criam a Inquisição e criam também as indulgências. Quem entende isso, diga glória a Deus. O que é a indulgência? Vou resumir. Eu peguei, chego no pastor, compro, no pastor não, no líder, né, da Igreja Católica, e compro o meu pecado pagando dinheiro. O que eu estou tirando aqui? O valor do sangue que dá vida, que perdoa, que justifica e leva para morar no céu. O que acontece? Quando isso acontece, a igreja fica num período de trevas. E entra os remanescentes, que surge o que comemoramos dia 31 de outubro, que é o quê? O dia da reforma protestante. Martinho Lutero, um monge que estudava a Bíblia, porque, irmãos, não importa o que queiram calar a Bíblia, Deus levanta homens fiéis à Bíblia. Quem pode glorificar, diga glória a Deus. Ele se levanta e cola 95 teses bíblicas na Catedral de Wittenberg. Só a fé, só a graça, só a glória a Deus, só a palavra. E isso gera uma revolução no tempo em que vivem. Então, essa herança vem sido tida, mas Deus abriu um leque para cá em Martinho Lutero, que trouxe a igreja a chegar até aqui hoje e sermos o que somos. E nós cremos na... Quem acredita, diga. Na? Quem acredita na palavra, diga glória a Deus. Tá. Aí você fala assim, pastor Eduardo, por que todo esse resumo? Porque agora o Papa teve a coragem de falar que as coisas que ferem a doutrina da palavra vai ser aprovada na igreja dele. O que eu entendo estudando a Bíblia? Que o espírito do anticristo já está colocando as garrinhas um pouquinho mais para fora, para preparar a humanidade, que não é a igreja, a humanidade que vai ficar, para dizer assim, nossa, está tudo normal, esse homem é o camarada, ele é o Messias. Ele não é o Messias. Está preparando para isso acontecer. Aí eu preciso que você entenda o quê? A igreja vai estar junto com Jesus nas bodas do Cordeiro. Mas pastor Eduardo, e por que o senhor está trazendo isso para os dias de hoje? Para que você entenda que quanto mais eu pregar, menos pessoa ficará para adorar o Messias falso, para dizer que ele é pouco, que ele é bom. Menos pessoa fica aqui. Quanto mais eu prego, mais pessoa vai para lá. Aí, eu vou mais fundo. Tem católico, tem macumbeiro, tem feiticeiro na rua. Jesus colocou você lá, irmão, para ganhar a sua rua para Jesus. Irmão, eu vou contar aqui para você entender. Trabalhava numa empresa que distribui refrigerante, água mineral, lá em Piracicaba. Aí eu desci numa favelinha que chama Favela do Sapo. Lá no Parque do Sabiá. Não sei se o pastor Leandro conhece. A hora que eu descia para atender, era negro com faca de um lado, com pistola do outro, com quilo de droga do outro. Bati num barzinho, minha mãe lembra disso. Sai uma mulher abatida. O pastor Leandro lembra disso. Foi junto, né? Era o tempo que ele dirigia a igreja lá. Aí ele foi para Limeira e a igreja, eu como diácono assumi a igreja para dirigir. A igreja num bairro, essa igreja era o baile do meu sogro, ganhei meu sogro para Jesus, o baile virou igreja. Tá? Tem almas que era traficante de droga que está servindo a Jesus até hoje. Aí fomos para a favela, chegou na favela, essa mulher sai e ela falou assim, irmão, da onde você é? Você tem uma luz diferente? Eu falei, eu sou do bairro aqui, não falou, não estou falando de bairro, estou falando, você é crente? Eu falei, eu sou diácono e dirijo a igreja ali, só quer ir no culto? Mas pensa no ousadia, irmão. Aí ela falou assim, eu sou macumbeira. Ela falou assim, mas tem um detalhe, eu quero que você olhe que meu filho está quase morrendo na cadeia. Entendeu? Diga glória a Deus. Eu entrei no bar, era só coisa de macumba. Eu já entrei, irmão, repreendendo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aí preguei, o filho dela, orei, o filho dela sarou dentro da cadeia.
Aí pregamos a palavra, fizemos um culto, a igreja levou tudo para criança, pula-pula. Os jovens do campo inteiro partiu para o evangelismo. Quem está entendendo que não é só ir lá, tem que fazer. Pensa, mais de 200 jovens, né, pastor Leandro? Partiu para dentro da favela, pastor. Tudo nós instruímos, fizemos, entramos, irmão. No culto tinha umas 80 pessoas da favela no culto, uma tenda enorme. Aí cantamos louvor, pregamos, eu contei meu testemunho, irmão. No final, antes de eu falar, já tinha umas 5 almas lá falando, eu quero entregar minha vida para Jesus. Foram 17 almas para Jesus. A uma dessas, não é evangelismo, encontramos ele esfaqueado aqui com o pulso. Crente de novo, eu falei, e Deus é a luz do mundo e estamos aqui para te entregar a vida. Ele começou a chorar, eu desviei da igreja, devia para traficante. Nós conversamos com o traficante perdoou a dívida, ele foi batizado, ele, a mãe dele, o pai dele, e está crente, irmão. Detalhe, a macumbeira começou a ir nos cultos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora você imagine se o vendedor do comércio dela fala, não posso. Mas Deus me deu uma ousadia para falar que Jesus é a luz do mundo, irmão. E eu falei mesmo e não estou nem aí. Não devo nada para ninguém além da minha adoração para Jesus. E a minha obediência à minha liderança. Eu prego e não estou nem aí porque você vai pensar. Nós devemos ser assim. Tem muito cuidadinho, irmão. Cuidadinho, está calando a voz profética da terra. Quando isso aconteceu, olha que mistério. O genro dela era o disciplina geral lá, pastor, mandava em tudo. O camarada viu nós num culto, começou a chover, fazia o culto debaixo de uma figueira, de uma árvore grandona, esqueci o nome dela. Ele viu, ele procurou no final do culto, falou, pastor, aquele barraco ali eu comprei e não dei para ninguém, vai ser da igreja, pode pôr a placa, eu vou dar os bancos, eu vou dar uma caixa de som, tudo vai ser da igreja. A hora que tiver culto aqui vai parar o tráfico de droga, ninguém vai vender, ninguém vai, porque aqui tem uma igreja que trouxe tranquilidade para a comunidade. Irmão, então quando eu prego, a pregação minha, não é eu que tenho poder, é a palavra que tem e ela gera frutos e frutos e abundância. Já vou partir para o encerramento. Quem entendeu que o falso profeta o espírito do anticristo está influenciando. Falso profeta que prega só chave de casa, carro e tal, ele não tem Bíblia, aí ele pega o que vem ali na seta, tá, que vai para a mensagem, acha que está tudo certinho. Às vezes ele não tem nem culpa. Esse falso profeta do neopentecostalismo, há uma diferença entre um e outro. Agora o falso profeta verdadeiro é um líder religioso. Que ele tem muitos que ouvem a sua pregação. E ele age contra porque ele é o anti-espírito. Então tudo que o espírito gera, ele quer calar, ele quer tirar, ele quer fazer parar. Só que o espírito, pastor Leandro, não age sem palavra. O espírito não age sem palavra. E o detalhe é que quando não tem palavra, não tem espírito. Quando não tem palavra, não tem. Você quer espírito, fica com a palavra. O que acontece mais ainda? Estamos saindo de um período, estamos partindo, está na porta a volta de Jesus. Ninguém tem glória para Jesus? Vocês querem ficar aqui? Eu quero ir para lá, irmão. Se Jesus voltar agora, eu vou cantar louvor de adoração agora. Mais do que eu cantar, eu vou acabar com a minha voz até ele chegar aqui. Nós estamos saindo de um momento em que o neopentecostalismo para e o líder religioso já começa a pôr as garrinhas permitindo mais coisa, fazendo mais coisa, querendo deixar mais coisa. Chegará um dia que Deus não vai suportar isso. Ele vai fazer assim, pega a igreja aqui, põe lá. E ele vai permitir coisas acontecer para manifestar a ira dele na terra. Quem pode abrir Apocalipse 4? Apocalipse 4 e 1, e depois nós vamos ler um verso no capítulo 5 e eu vou encerrar. 4 e 1, diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem. Então aqui é o ponto-chave, que revela a última semana de Daniel, que revela a manifestação do homem do pecado. Até o capítulo 3 de Apocalipse, Deus está falando da era da igreja, da dispensação da graça.
No capítulo 4, primeira coisa que João vê, um céu com a porta aberta. Aí ele vê um trono. E ele vê um assentado no trono. Sabe quem que é? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem entende isso, diga glória a Deus. Ou seja, depois da era da pregação da igreja, eu tenho que olhar a porta aberta no céu. Eu não fico aqui focado. Eu olho o meu foco não é aqui, o meu foco é olha para o céu, porque depois dessas coisas virão coisas maravilhosas para a nossa vida. Ele vê o ser assentado no trono. Aí capítulo 5 agora. Depois dessas coisas da era da igreja, da dispensação da graça, aí vem, diga assim, a herança. Vem o testamento. Quem entendeu, diga glória a Deus. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e selado com 7. Você já sabe a história, eu vou resumir. João viu, mas até o período ele não viu ninguém digno de abrir. Esse livro, na linguajar bíblico, ele tem sentido jurídico. Porque ele era o testamento de herança ou de tratado de acordos dos romanos. Por isso que ele fala nessa linguagem. E era selado com 3 ou mais testemunhas. Então cada um punha o seu selo de anel. Ele tinha o resumo do tratado da herança ou do negócio por fora e o verdadeiro conteúdo por. Então Deus deu a visão para João do que ele entendia, para ele entregar para a igreja o que é para ser. Porque ele está no vivendo pouca coisa do era e mais ainda do vai ser. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí, quando ele vê isso, aqui está revelando uma coisa. Este tratado, ou este testamento dos romanos, dos greco-romanos, ele só tinha validade se tivesse no ambiente o que tem hoje, que chamamos no linguajar jurídico, de executor testamentário. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Se eu morrer e ter uma herança para o meu filho, não é revelado sem um executor testamentário. O que Jesus disse em 1 Coríntios 11 para Paulo, o sangue do novo testamento do meu, quem entendeu, diga glória a Deus. Só que o testamento do sangue, ele salva quem desfruta, mas vai punir com ira quem não aceita. Porque aqui ele abre e tem 7 selos, diga 7 selos. Os 7 selos nós vamos falar no futuro, que é a semana que vem. São 7 decretos, diga decretos. Aí o executor testamentário, que é o próprio Senhor Jesus, ele chega e anuncia. Ele se revela ali, e os rebelados no mundo espiritual estão falando, meu Deus, a corda vai apertar, o chicote vai estralar, o diabo está tremendo de medo com isso, porque a hora que abrir os 7 selos, o falso profeta, o anticristo, o diabo, todo mundo vai tomar e vai ser condenado. Eles não querem que abra isso, eles não querem que aconteça isso. Agora nós temos a participação dessa herança na promessa de amor, na graça e salvação estaremos no... Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque ele disse em João 14, eu vou e vou vos preparar. Vou vos preparar. Irmão, ninguém prepara lugar de festa para não receber, irmão. Ele quer receber a igreja lá, ele quer receber a igreja lá. Aí eu quero que você entenda o que? No capítulo 4, é uma bênção para a igreja, é uma bênção para os santos que morreram perseguidos pelo amor de Cristo, é uma bênção para todos os hebreus que vão passar por este momento. Por quê? Porque neste momento, Deus abre o decreto e para os hebreus ele está dizendo assim, eu vou cumprir o pacto. Quem não reinar, você fala, onde estaremos, pastor Eduardo? A Bíblia diz que os seus santos vão reinar junto. Quem entendeu, diga glória a Deus. Os seus santos vão reinar junto. Ou seja, nós, irmãos, vamos reinar junto com Cristo. Neste momento da batalha do Armagedon, nós vamos descer com Cristo e ver tudo acontecer. Aí na hora de julgar, de botar para dentro do reino, nós estaremos junto com Cristo, porque nós somos a noiva do Cordeiro. E aí eu fico imaginando assim, irmãos. Imagine todas as pedradas que um pregador me falou hoje, amigo meu, pastor Eduardo, está vindo pedra, fique tranquilo, ninguém taca pedra em árvore sem fruto. Está vindo pancada, fique tranquilo. Aí eu fico imaginando, pastor Dilson, as pedradas que o senhor levou na caminhada, pastor Deandro, os nossos obreiros, vai valer a pena, irmão.
Vai valer a pena, irmão. Ai, queribirianda arabadás. A hora que voltarmos, pastor Samuel, e nós olharmos todos aqueles que deram pedrada, e eles nos verem com veste branco de linho fino de justiça, ai, queribirianda arabadás, com uma coroa de galardão, vindo reinar com Cristo no milênio. Aí você fala, pastor Eduardo, como vai ser isso? Se eu partir para o texto, se ele fala que eu vou reinar com ele, Israel vai ser o centro, a capital do governo. Aí, em Itapetininga, pastor Dilson vai falar, Jesus vai olhar para ele no meu entendimento, pastor Dilson, não tem mais prefeitura, não tem nada, aqui é teocracia. Conto com o senhor lá, vai lá e coloca a minha palavra naquela cidade. E nós, o pastor deando no outro, o pastor na outra, e nós vamos reinar com Cristo no reinado milenar. Mas para isso, nós precisamos mantermos servo da palavra, pregando a palavra, vivendo a palavra, não preocupando com as pedradas. Viu um falso profeta? Abra a boca, homem de Deus, prega a verdade, prega a palavra, prega o sangue de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Irmãos, eu não vou pedir desculpa e nem perdão porque eu falei o que é Bíblia. Não preciso pedir desculpa porque eu não magoei ninguém, eu falei de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora eu preciso que você entenda uma coisa. Quem aqui já viu as 3 pregações que fez já da escatologia? Todos aqui viram ou não? Todos, amém, irmão Samuel. Se você quer ver, está lá no canal pr.pastor reduzido, Eduardo Cassiava Oficial. Tem uma playlist de 4 pregações já, e essa hoje vai entrar e da semana que vem também. Sabe o que eu quero pedir para você? Não é para mim não, irmão, eu não ganho dinheiro do YouTube. Estou nem aí para dinheiro do YouTube não. Eu quero que as pessoas vejam a palavra, pastor Dilson. Mande para o máximo de pessoas que você puder, fale lá assim, ó, olha aqui, o pastor falou que a igreja, fala com verdade, irmão, causa um impacto, porque a igreja ela é impactante na terra dos viventes. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Irmãos, o pastor Dilson e o pastor Deandro me autorizaram, eu não cobro para pregar. Aonde eu for, irmãos, eu peço o dinheiro da despesa, e se sentir de